E o título dessa mensagem é: O Deus que guarda o seu povo em todo o caminho. O Deus que guarda o seu povo em todo o caminho. E nós vamos ver que Deus nos guarda no caminho, mas isso obviamente significa que nós não enfrentaremos dificuldades. Nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar provações, tentações, vamos ter desgosto, vamos ser traídos, vamos ser ignorados, mas nós temos uma esperança. Por isso, nós precisamos entender, e essa frase é fundamental para nós compreendermos esse texto. A fé bíblica, ela não promete a ausência de perigos, mas a presença fiel do guardião. Mesmo que nós cremos em Deus, não significa que nós não enfrentaremos situações adversas, mas significa que Ele estará conosco todo o caminho da nossa peregrinação. E o salmista inicia: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista aqui, ele começa meio que fazendo um questionamento. Nós vemos aqui na nossa linguagem que diz como se fosse um ponto final: de onde vem o meu socorro? Mas na verdade isso aqui seria mais uma pergunta, porque ele diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Nós precisamos pensar que os montes não são a fonte de socorro, porque ele levantou os olhos para os montes, mas não era de lá que ele estava esperando o socorro. Porque na peregrinação os montes escondiam ladrões, representavam perigo, poderia ter animais selvagens e tantas outras coisas, simbolizava incerteza. Mas isso traz um ensinamento precioso para nós. Nós precisamos compreender que a fé verdadeira, ela admite angústia. Nós vamos ter momentos na nossa caminhada cristã que nós vamos ter lutas, que nós vamos ter dificuldades, que o nosso coração ele ficará angustiado. E daí nós precisamos lembrar em quem nós estamos, quem que nos guarda. E a resposta obviamente vem no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, como nós vimos, não estava no monte, então não vem da geografia, mas também não vem do esforço humano, e muito menos da experiência passada. Nós sabemos que no mundo, as pessoas quando vão buscar socorro, elas não costumam buscar em Deus, elas buscam em coisas superficiais, ou em pessoas, ou em lugares, ou elas buscam também experiências passadas, vão buscar alguém que já passou por essa situação, e como ela enfrentou e se deu certo, ele vai buscar de forma pragmática seguir o que aquela pessoa fez. Mas nós, como cristãos, nós devemos buscar o socorro em Deus. Nós devemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Salmo 124, capítulo 8, diz o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito parecido com esse versículo 2 que nós vemos no Salmo 121. Nós vemos o nosso socorro está no Senhor.
O nosso socorro está no Criador soberano. Mas quantas pessoas hoje, até mesmo cristãos, olham mais para os montes? E montes hoje trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, seriam estratégias, recursos, alianças. Quantas vezes nós temos buscado mais em fatores externos, em experiências, em estratégias mundanas, se apoiando em recursos, até mesmo na nossa saúde, inteligência, capacidade, em vez de confiarmos em Deus. Quantas vezes nós temos seguido os nossos próprios meios, e daí quando tudo não dá certo, daí talvez, muitas vezes nós nos lembramos de Deus. E isso é muito terrível, isso é muito prejudicial para a nossa caminhada. Porque nós precisamos entender que a pergunta certa, ela precede a resposta correta. E nós vamos continuar vendo isso. Versículo 13 e 4. Ele disse: não deixarei vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui surge o tema central, porque se nós vamos olhar aqui, eu peço que atente novamente para esse salmo, nós veremos que 6 vezes, em 8 versículos, vai ser usado o termo guardar. Por que é utilizado tantas vezes o termo guarda, guardará, nesse texto? Porque ele quer nos mostrar como Deus é apresentado. Nós sabemos que os salmos falam muito acerca dos atributos de Deus, acerca de quem Deus é, acerca do caráter de Deus. E nós podemos ver aqui Deus sendo apresentado, então, como um vigilante, constante e incansável. Porque ele diz aqui que Deus não dorme. Diferente quando nós olhamos, não precisam abrir em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, que nos é falado que os deuses precisavam ser acordados, os deuses falsos. O Deus verdadeiro, ele não precisa ser acordado. O Deus verdadeiro, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, porque ele está fora do tempo e do espaço. Porque foi ele que criou o tempo, foi ele que criou o espaço e todas as coisas. Os deuses falsos falhavam também, mas nós sabemos que Deus não falha. Tudo aquilo que ele decretou, ele vai cumprir. Apesar de nós, apesar do povo de Israel e tantos outros cristãos ao longo da história falharem, Deus não falha. Ele permanece fiel e as suas promessas são verdade. E nós devemos confiar nelas. E Deus também não é limitado, como os deuses falsos e como nós somos. Porque o Senhor nunca entra em modo de descanso. Matthew Henry, ele diz que os homens dormem quando mais precisam vigiar, mas Deus vigia quando o homem mais precisa dormir. Nós devemos compreender que até mesmo o pastor dorme, mas Deus não. A igreja pode vacilar e vacila, mas Deus não. Até mesmo a nossa família pode falhar. Nossa esposa, filhos, pais, mas Deus não falha. Deus não. E nós podemos ver isso, porque Ele continua
no versículos 5 e 6, falando sobre um cuidado pessoal e íntimo. Ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui nós podemos ver que, apesar do cuidado de Deus, nós sabemos e vermos isso quando Deus tirou o povo de Israel no Egito, que era algo poderoso, que era algo grandioso. Ele fez tantos sinais, tantos prodígios e maravilhas. Mas nós vemos aqui também que Deus revela que o cuidado dele é um cuidado íntimo, é um cuidado próximo, é um cuidado presente, constante, inseparável. Porque a sombra é isso. A nossa sombra está presente, agora mesmo, muito perto. Não tem como separar a sombra do nosso corpo. E é assim que Deus está nos seus filhos, porque Ele mandou o Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo, para habitar na vida do cristão. Então nós não estamos mais sozinhos. Nós temos Deus habitando em nós. É por isso que não devemos temer a nada, porque aqui diz no versículo 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso aqui aponta para o quê? Perigos visíveis, aqueles que nós enxergamos diariamente, mas até mesmo perigos invisíveis, que nós não enxergamos, mas Deus tem nos protegido. Ataques naturais e espirituais, até mesmo as setas de Satanás. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos nele abrigo, refúgio, nada poderá nos abater. Logo mais nós leremos o texto que nós lemos na nossa segunda leitura de Romanos capítulo 9, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Por mais que situações nos abalem, nos angustiem, nós devemos lembrar que em Deus nós temos a verdadeira segurança. E tem dois textos, não precisam abrir, mas que falam nisso. Isaías 49:16 diz: eis que na palma das minhas mãos te gravei. Zacarias 2, capítulo 8 diz: quem tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus não guarda o seu povo de longe. Deus está perto de nós. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Por mais que muitas vezes pareça. Ele diz aqui que Ele guarda a tua sombra à tua direita. A direita aqui, no lugar de maior vulnerabilidade. Mas nós precisamos entender que não existe turno em que o cristão fique desprotegido. Não existe o misticismo que muitas religiões, até mesmo seitas, mas infelizmente até no meio evangélico muitas vezes, de horários específicos onde nós ficamos vulneráveis. Horários específicos onde nós devemos orar para termos mais a presença de Deus. Deus está presente conosco todo o tempo. Quando nós nos levantamos, quando nós nos dormimos, quando estamos em nosso trabalho, quer estejamos comendo, fazendo qualquer tarefa, Deus está conosco. Deus está nos cuidando e nos protegendo. E aqui, no versículo 7 e 8, ele reforça isso aqui ainda mais. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará
a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aqui é o clímax desse texto. Obviamente aqui Deus não está prometendo ausência de sofrimento. O cristão vai sofrer. Cristo Jesus sofreu. Sofreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados. Carregou os nossos pecados e sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Obviamente aqui também não está falando de ausência de perseguição. Pelo contrário, se eles perseguiram o nosso Senhor, quem dirá nós? Nós sofreremos perseguições por fazer aquilo que é certo no mundo caído. Nós não devemos esperar aplausos. Nós sabemos que vamos enfrentar. E até mesmo a ausência de morte. Nós vamos morrer. Todos nós iremos morrer. Essa é uma realidade para nós como cristãos. Não é isso que o Senhor está falando, mas Ele promete aqui a preservação da alma. Aquele que está salvo em Cristo, de maneira nenhuma terá o seu nome riscado no livro da vida. É daqui para a eternidade. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Nada pode realmente ferir a nossa alma, porque nós estamos guardados em Deus. A alma é eterna e nada pode nos separar de Deus. E aqui, quando nós vemos nos textos que ele diz: a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, isso aqui fala sobre o começo, o processo, toda a nossa caminhada e peregrinação e o fim. Eu quero que todos abram em João capítulo 10, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós lemos também, passando um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 8. O texto que nós lemos, vamos ler novamente apenas o versículo 38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que nada nesse mundo pode nos tirar da mão de Deus. Se nós pertencemos, se um dia nós somos alcançados por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, houve arrependimento genuíno e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, nada nesse mundo pode nos separar de Deus. Nós temos garantia que nós estaremos com Ele toda a eternidade. E essas lutas, essas dificuldades, essas angústias, tudo isso que nós passamos, quando nós estivermos lá, naquele grande dia, será considerado como nada. Quando nós pensarmos, quando nós estaremos face a face com Deus, sem mais a influência do pecado, sem tristeza, sem dor, e uma eternidade louvando e adorando a Deus. Tudo isso que nós passamos nesse dia, nesses dias, nesses poucos dias aqui na Terra, não serão comparados a nada, a uma eternidade com Deus e desfrutando do relacionamento com Deus. O pior perigo que nós devemos entender, ele não é externo,
ele é espiritual. Deus pode e muitas vezes vai permitir que hajam perdas temporais. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó foi um servo fiel de Deus e que perdeu muitas coisas. Mas jamais havia algo que Satanás podia tirar e roubar. A alma de Jó. Jó estava garantido. Satanás poderia tocar na família de Jó, poderia tocar na pele de Jó, tirar todos os seus bens, mas jamais poderia separar Jó de Deus. Por isso, trazendo para nós, pode ser que venham doenças, pode ser que venham lutas, pode ser que nós possamos perder todos os nossos bens, ter perseguições, dificuldades, até mesmo fome, mas a nossa alma está garantida. Aqui está falando, obviamente, de segurança eterna, não conforto terreno. Nós vemos a maldita teologia da prosperidade, que tenta falar do melhor aqui e agora. Esses falsos mestres, esses servos de Satanás, que têm usado essa teologia tão maléfica para enganar pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, mostra que isso aqui é tudo passageiro. Ouro pode ruir, riquezas, até mesmo nossa saúde, pessoas vão morrer, guerras vão acontecer, mas a nossa alma permanece para sempre. Nós também precisamos olhar nesse texto e vermos também para quem esse texto aponta. Nós podemos ver Cristo nesse texto, nesse Salmo 121. Quem que é o verdadeiro guardião? Quem intercede por nós? Quem que é nosso sumo sacerdote? Quem que é o Alfa, o Ômega, o Cordeiro de Deus? Quem que é o bom pastor que não dorme? E nós vemos isso, Senhor Jesus Cristo, quando veio esse mundo, Ele sacrificou, fez tantas coisas, curou pessoas, não estava preocupado com o seu conforto, com luxo, em ser servido, mas Ele veio para servir. Ele curou pessoas, ressuscitou mortos, libertou pessoas, multiplicou pães, transformou água em vinho. Ele enfrentou o abandono para que nós fôssemos guardados naquela cruz. Nós não conseguimos entender, mas o que foi o seu sentimento que o Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele era plenamente Deus, mas também plenamente homem. O quão difícil deve ter sido naquela cruz. Momentos da pior angústia, dor. Nós vemos que Ele foi traído, Ele foi negado, Ele foi ridicularizado. E Ele era o Filho unigênito de Deus majestoso. Então nós devemos lembrar da promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que todos abram em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 12. Essa grande oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ele diz lá nesse versículo tão precioso? Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Que nós vemos
que mesmo com todas as lutas, as dificuldades que eles enfrentaram, que o Senhor Jesus Cristo enfrentou, ninguém se perdeu. Mesmo Pedro, negando o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, ele não perdeu a salvação. Ele estava com Cristo. Apesar de na cruz os discípulos dormirem e fugirem, os inimigos avançaram. Nós vemos que os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, ridicularizaram o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que Deus, o Pai, Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. O Senhor Jesus Cristo, Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou ao 3º dia, para que nós pudéssemos ser guardados por Deus. Por isso, para finalizar, eu gostaria de trazer algumas reflexões para nós. Nós precisamos lembrar e entender que não é nós que sustentamos a nossa fé. Ela está sendo sustentada por Deus. A palavra de Deus diz que a nossa fé é dom de Deus. Até mesmo a fé que nós temos, ela vem de Deus. Foi Deus que nos deu. A palavra diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. É por isso que o morto precisa ser vivificado. E foi isso que o Espírito de Deus fez em nós. E até mesmo para nós crermos, foi Ele que teve que colocar a fé em nós. Então, por isso, a nossa fé, ela não é sustentada por nós. Ela é sustentada por Deus. O Deus triuno. Para quem está à frente também do ministério e tantas outras coisas, nós precisamos entender que a igreja ela não depende da nossa vigilância, mas da vigilância de Deus. É Deus quem traz as pessoas. É Deus quem faz a obra. Por mais que às vezes nós não olhamos resultados, nós não vemos números, não vemos conversões, nós devemos lembrar que a igreja pertence a Deus e que Ele vai fazer, que Ele vai acrescentar. Nós devemos permanecer fiéis, confiantes, obedecendo, servindo, mas é Ele quem faz. Até mesmo a segurança do lar, da nossa família, não está em muros, mas é o Senhor quem guarda. Nós podemos gastar em segurança, em todas as coisas, muros altos, cachorros bravos e tantas outras coisas. Mas se Deus não guardar, a nossa casa não adianta, é vão. É Deus quem nos guarda. É Deus que permite que nós chegamos em casa com segurança. É Deus que permite com que nós acordemos. Se não for Deus nos sustentar, pode dar um mal súbito e eu morrer à noite. É Deus quem nos guarda, como diz esse texto. E se há alguém também que não crê, fora de Cristo, não há promessa de guarda eterna. Portanto, somente em Cristo nós encontramos proteção, e proteção eterna. Muitas pessoas podem se achar seguras por meio do império que construíram hoje. Se acham poderosos, mas nós devemos lembrar que a nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está em Cristo Jesus, porque foi Ele que veio e conquistou isso. Conquistou a reconciliação com Deus, a paz com Deus, a nossa dívida foi paga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, mesmo que vierem lutas, dificuldades, a teologia da prosperidade ela não é real. O cristão sim vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldade, oposições, talvez até guerras, fome e tantas outras coisas. Mas nós devemos lembrar que nada pode
nos separar de Deus. Que a nossa alma está guardada em Cristo Jesus. Que o nosso corpo pode sofrer as piores coisas, enfermidades, podemos ter membros amputados, acontecer as piores coisas, ter o corpo paralisado, mas a nossa alma pertence a Deus. E é daqui para a eternidade. E no futuro, quando Ele nos ressuscitar, nós receberemos um corpo glorificado para passarmos a eternidade com Deus, sem dor, sem tristeza, apenas alegria, relacionamento íntimo e profundo com Deus, louvor, adoração, gratidão. É isso que nos aguarda na eternidade. Que nós possamos estar em Cristo Jesus. E esse ano, quando vier lutas, dificuldades, até mesmo nosso pecado fazer com que nós nos sintamos sozinhos, nós devemos lembrar que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Ele está, como esse texto diz, como uma sombra ao nosso redor. Ele está dentro de nós. O Espírito de Cristo habita na vida do cristão. Então eu devo me lembrar e olhar para Cristo, enfrentar essas lutas, essas dificuldades, essas angústias, com esperança, que mesmo elas não podem me derrubar, porque eu estou firmado em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração